Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, Elis. Deixa eu seguir aqui minhas anotações aqui, que eu já vou lembrar a ordem das coisas. Queria dar uma boa tarde para todo mundo, agradecer a presença de todos. Agora a Alessandra já está gravando a reunião, obrigado. E vamos tentar sempre lembrar, de acordo do tempo de fala, a gente tentar ser sucinto, se atentar ao tema, por favor. Já são 4h30, né, para a gente tentar, se possível, fechar essa reunião em 1 hora, ou algo próximo disso. A pauta é única, está aí em destaque no chat, apreciação e contribuições para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de 2025, que foi... Nossa Secretaria de Meio Ambiente contratou uma empresa que produziu esse documento. O nome da empresa está aqui. Como é que eu vou alcançar ela lá? Olha lá, o nome da empresa está aí, Ambiental do Brasil, Estudos e Projetos Ambientais. Então, em reunião da Câmara Temática do Fundema, que estava com o Luiz e com o Pedrinho, o Luiz citou esse documento, de que seria interessante passar pelo Condema, depois vai passar por uma apresentação da empresa para a secretaria, em que representantes do Condema poderão participar, e aí não sei se para quem vai ser aberta, depois o Luiz vai explicar isso melhor para a gente, e ainda vai passar por audiência pública também. No mesmo dia que eu soube do pedido do Luiz, a gente comunicou lá no grupo de trabalho de resíduos sólidos e educação ambiental sobre a importância de uma reunião do GT também, se possível antes dessa extraordinária aqui. Eu não tenho certeza se aconteceu essa reunião. O Luiz já tinha trazido esse documento com 2 semanas atrás, colocou lá no grupo, mas acredito que não ganhou grande destaque para a gente. Também a gente não sabia que teria essa reunião. Então, estamos aqui para discutir esse plano, ok? Como eu disse antes, eu infelizmente não consegui ler o plano, mas acredito que tem algumas pessoas que conseguiram ler, então eu vou pedir ajuda para quem conseguiu ler, para a gente direcionar aqui a apresentação do documento. Sati, a gente não vai ter uma apresentação, acredito que essa apresentação vai ficar para a reunião da empresa, com a empresa. Então a Thay aqui está me confirmando que não teve a reunião do GT de Educação Ambiental. Aí a gente pode deixar para fazer essa reunião, então, do GT, entre a apresentação e a audiência pública. Sugiro que seja dessa forma. Beleza, Thay? Se possível aí, depois da apresentação da empresa, que provavelmente vai ser marcado para a semana que vem. Aí tem que aguardar a agenda da Secretaria de Meio Ambiente. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Reforça aqui para colocarem no chat, por favor, o nome de vocês e qual entidade estão representando. E é isso, agora vamos entrar no plano aqui. Então, aqui apresentei a empresa. Se alguém já tiver mais experiência com esse tipo de reunião, que a gente vai destrinchar um tipo de documento, por favor, eu peço esse auxílio, se alguém quiser me ajudar aqui. O Luiz falou que tem toda essa parte aqui de diagnóstico, de repente a gente pode passar isso, de repente a gente vem aqui nos objetivos, ó, vai no 17. Felipe, que tal ir na proposição de alternativas que eles estão fazendo? Eu acho que o SAT está participando. Não, o pessoal da Recicla Alto está aqui. O Súria está aqui, a Jamila também. O Súria pode fazer uma apresentação para a gente das alternativas.
se isso Tá, for mais inteligente. beleza. Então, também temos aqui os objetivos. Então, vamos. Essa parte, você tem o número da página aí, Dália, por É favor? na página, deixa eu ver se é 100, página 100, Olha assim, aqui. que é a proposta de um novo sistema de manejo, minimização e gestão dos resíduos. Então, eu vou seguir aqui, conforme o Dália falou. Pessoal, se alguém quiser trazer algum outro ponto Isso. de outra parte do documento, fique à vontade, por favor. Infelizmente, foi um prazo muito curto para conseguir ler o documento, ele é bem grande. Então, vamos dessa forma. Desculpe, sabe por quê, Felipe? Porque o Uhum, resto é meio baseado já na legislação que existe, certo. tem a parte do diagnóstico que a gente já está mais ou menos sabendo do que se trata. Por isso que eu estou sugerindo ser mais objetivo. O que, que eles estão propondo nesse plano, né? Mas seria bom ouvir o Suri aí, o pessoal da Reciclauto, que está mais inteirado desse assunto. Minha sugestão. Sim, o Luiz me trouxe que ele achou muito genérico, que foi pouco abordado a questão da presença da Recicle Alto aqui, da cooperativa. É, e Perdão, gostaria de na saber página, se perdão, é página 95, viu, Felipe? Perdão. tá. É a descrição das alternativas técnicas disponíveis para o manejo e gestão dos resíduos sólidos. É isso que eu acho que a gente deveria ir. O que está se propondo? Página 95, perdão. Certo. Jamile, por favor, eu sei que você também leu, e se quiser trazer alguma contribuição, pode tomar a sua fala, por favor. Então, eu li sim, e as considerações que eu fiz e até enviei para a empresa foi justamente que, assim, eles fizeram uma robusta revisão bibliográfica, né, do município, enfim, todo esse diagnóstico foi bem robusto, mas o que ficou faltando é justamente as alternativas de gestão integrada. Então, por exemplo, como estava lá na página 100, né, as alternativas de gerenciamento dos resíduos da saúde. Hoje no município, os resíduos eles são coletados por uma empresa e levados para incineração, isso a gente tem. Mas qual outra alternativa ambientalmente melhor teria? E como ela se encaixaria para a nossa realidade? Então, faltou coisas assim, tanto para resíduos da saúde, construção civil, concordo com o Luiz, faltou a abordagem faltou um espaço maior para a coleta seletiva, falar mais da Recicle Alto, não foi abordado. E tudo isso nas reuniões que nós tivemos com a empresa foi falado, porque a empresa perguntava para a gente, né, para justamente ela compor o plano. Ela levantou dados conosco, levantou dados do IBGE, do Sinisa, enfim, e ficou faltando. Então, o meu questionamento com a empresa foi isso, porque a prefeitura, quando contratou esse plano, o que ela queria era ter um documento que trouxesse alternativas ambientalmente adequadas de gerenciamento integrado dos resíduos. Isso não foi colocado. A gente sabe na literatura o que tem, né, de alternativas de gerenciamento de resíduos, mas para a realidade de Alto Paraíso, o que caberia? O que seria melhor? Foi isso que ficou faltando. E foi o que eu coloquei e levei para a empresa. Posso até compartilhar depois o relatório que eu fiz e enviei para eles. E aí, teve uma reunião que a gente até chegou a falar sobre isso, e foi quando o Luiz pediu, né, esse tempo para a gente poder levar para o Condema e ouvir também outros técnicos e outras opiniões, né, antes da gente ir para a audiência pública, para que a gente vá para a audiência pública com esse plano bem consolidado, né? Tem muita lacuna, tem muita ponta solta, assim, não tá legal, entendeu? É isso. Ok, Gato Jamile. E a empresa alegou alguma coisa? Ou eles vão trazer essa modificação na apresentação? Ainda vai ter uma outra versão desse documento? Sim, aí eles falaram que aguardam sim as nossas reuniões, a gente fazer esse movimento, né, de poder anotar e questionar, enfim, levar opinião. Eles estão abertos a poder, como se diz, receber, né, as nossas contribuições.
Então, tinha muito dado desatualizado também, e aí eles atualizaram, eles usaram dados do IBGE que estavam meio defasados, e eu pedi para que fossem usados dados do Sinisa, porque a gente respondeu Sinisa, então eles fizeram isso, estão fazendo, enfim, e estão esperando justamente essa reunião do CONDEMA, que o Luiz pediu, né, que fosse feita uma extraordinária, para que os técnicos fossem ouvidos, lessem o plano, fossem ouvidos e trouxessem suas contribuições. Para aí a gente poder ouvir a empresa fazer uma apresentação, levar para a empresa essas contribuições, ela poder ajustar o plano e trazer uma nova minuta, antes da gente marcar a audiência pública. Certo. No caso, eu não sei se você se referiu errado, mas você falou de ouvir os técnicos aqui na extraordinária, ou seria ouvir os conselheiros, porque a gente tem o Súria, por exemplo, da Recicle Alto, mas assim, a gente não convidou especificamente nenhum técnico para que avaliasse essa questão, né? Eu acho que talvez nem caiba também ao CONDEMA fazer isso, pelo que eu entendo, mas só para entender melhor, assim, Não, técnico, assim, porque a gente, querendo ou não, no CONDEMA tem conselheiros que são técnicos, né? Como você mesmo diz, o próprio Súria, o SAT, tem pessoas que entendem dessa pauta. Então, e a própria SEMA também tem um corpo técnico. Então, para que todos possam ler, tenha tempo de ler, né? E trazer suas contribuições, técnicos ou não, né? Conselheiros também, que moram em Alto Paraíso, entendem a realidade e podem contribuir com isso também. Ok. Então, eu vou passar a palavra para o Súria, por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu achei legal, bacana ler aqui a atualização do PGRS. Eu tenho uma visão bem parecida aí com a Jamile, com o Luiz. Eu também senti muita falta, assim, de um direcionamento de planejamento mesmo, de como seria, né, de como se pensou ali para resolver a questão dos resíduos aqui. E vi que essa versão ela está bem mais atualizada, né? Os dados, tem vários dados atualizados e dados acrescentados também, que não tinham, mesmo sobre a Recicle Alto, sobre logística reversa, sobre alguns direcionamentos que não tinham e tal, que eu acho que já deu uma avançada, creio que por conta dessas contribuições da Secretaria e outras que possam ter havido aí. Conversei com o Luiz também na época, né, que eu vi a primeira versão, então coloco isso para começar, mas ainda assim eu vejo que precisa evoluir bastante, e aí, Felipe, eu acho que mesmo a contribuição de um corpo aconselhador, como é o CONDEMA, eu vejo que é bastante importante, tá? Porque apesar de terem pessoas que não são técnicos ou não são técnicos dessa área, todos nós somos conhecedores, né, da realidade aqui do nosso município e também temos nossas vontades, né, como conselheiros e como cidadãos, de que esse problema seja resolvido. E aí é importante também ter uma visão de pessoas que não são técnicas mesmo, porque a gente precisa ter um entendimento claro para todas as pessoas desse documento. Então, ele tem ali uma parte técnica, mas ele tem uma parte que é igual você ler um livro normal, ele não né, como vai fazer? Vai fazer assim, ó, vai transportar para lá, vai fazer dessa forma. Essas regras, elas vão precisar ser transmitidas para a população e precisa ser fácil de entender mesmo, sabe? A população precisa entender bem. Uma coisa que a gente não recebeu aí, né, falando, inclusive, representando aqui a Recicle Alto, uma coisa que foi colocada lá, é que a empresa não procurou a Recicle Alto ou a cooperativa para conversar. E isso foi uma coisa que a gente ficou meio que aguardando, porque quando se fala de coleta seletiva, a Recicle Alto e a cooperativa e a Coopera Chapada fazem parte de uma grande parte dessa coleta seletiva, né? Existem outras empresas que também fazem, como o Resíduo da Saúde, que a Jamile falou, tem alguns outros trabalhos que acontecem também,
mas a Recicleauto e a cooperativa fazem um volume bem grande desse trabalho, e na primeira versão eu fiquei bastante, assim, uma das primeiras coisas que eu levantei com o Luiz, né, eu falei, mas eu não estou vendo a Recicleauto nesse documento, assim, está dizendo que tem que fazer uma coleta seletiva, mas ela já é feita, então, no diagnóstico, precisa estar apontado aquilo que é feito com clareza, e a partir do diagnóstico, para que rumo que nós vamos seguir, né? Então, eu acho que essa versão melhorou, mas ainda precisa desse aprofundamento. Acho que a atitude da secretaria de trazer para o Condema, né, de planejar uma audiência, de trazer isso para uma discussão um pouco mais ampla antes de fechar essa minuta, até para apresentar, né, para a população numa audiência pública, eu achei muito acertada, acho que foi uma movimentação bastante estratégica, assim. Nós estamos num município muito importante ambientalmente, com uma participação popular nessa área também consistente, então, dar essa oportunidade antes de fechar esse estudo aí, para que haja uma participação mais ampla, eu achei bem legal por parte da secretaria, e nada melhor do que começar com o núcleo do movimento aí, né, ativo, que é o Condema, né? Então, acho que todos deveriam ler com mais tranquilidade. Acho até que nós temos um GT para tratar disso. Acho que até, Felipe, talvez essa reunião pudesse, né, é legal estar passando aqui no Condema e tudo, mas ser de um grupo mais voltado para analisar mesmo o documento, trazer aqui e tal, até como acho saudável, assim, uma apresentação mesmo, né, a gente pensar aí tanto em contribuições mesmo, para quem já puder ir lendo e fazendo, mas também ter um momento com a empresa para que, especialmente a partir do momento que a gente já tenha, né, todos os conselheiros que estão participando já tenham um conhecimento mais claro do documento, para ter uma apresentação da empresa e uma conversa, né, enquanto Recicleauto também a gente aguarda esse momento, assim, de ter uma conversa, né? Então, assim, esse documento também foi enviado para a Recicleauto, né, pela secretaria, então eu estou falando lá com a diretoria, para o pessoal ler, para o pessoal dar uma olhada, né, para a gente também poder participar aí dessa contribuição que está havendo agora. Então, é isso, assim, a priori, essa é a minha introdução aí sobre esse momento, né, sobre essa apresentação. E termino dizendo que é um documento de alta relevância para o município, tá? Para a gestão de resíduo, é um marco. Nós falamos aqui nesse Condema, eu participei, mesmo antes de eu aparecer na cena aqui, já se falava de PGRS nesse município, tá? Então, assim, nós estamos num momento de um marco mesmo. Essa lei, ela vai transformar a realidade, ela vai dar poderes para a prefeitura realmente trazer uma obrigatoriedade, uma fiscalização em cima disso, com relação à destinação de resíduo. Digo para vocês, inclusive, que os PEVs estão recebendo muito resíduo comum, muito lixo, muito rejeito. Está um negócio, assim, sabe, impossível. A gente está desativando alguns pontos na cidade, porque não tem viabilidade nenhuma. Então, assim, trazer também uma frente para o enfrentamento do turismo. O PGRS não trata disso, tá? Ele cita isso, sim, en passant, mas ele precisa trazer é uma questão muito séria, porque não adianta a gente também cair em cima da população e o turistão vem lá e pá, não. Tem o trade turístico que ganha dinheiro com turismo, que recebe o turista, assim como os guias também, todo mundo precisa contribuir, certo? Hoje eu recebi um pedido de uma gestora de pousadas, Airbnb, essas chalés e tal, me pedindo uma reunião com a Recicleauto, vai acontecer quinta-feira, ela quer aplicar em todos os empreendimentos que a empresa dela gerencia aqui em Alto Paraíso, de uma vez, entendeu? É isso que a gente precisa fazer, só que isso precisa estar no PGRS, isso precisa ser um plano, isso precisa ser uma obrigação para o trade turístico, né, de fazer esse enfrentamento para o turismo, porque senão também é uma fatia enorme de pessoas destinando resíduo errado, né? Você citou uma lei, foi a lei de gestão de resíduos sólidos nacional? Ou seria uma lei municipal? Não, é porque o PGRS, ele vira uma lei, né? Isso aqui que a gente está estudando é a fundamentação da lei. Então, você faz o plano, né?
Então, Aí o plano, ele é aprovado em lei, ele vai para a Câmara e depois ele vai para um decreto, né? Aí finaliza a homologação, né? Então, aí o plano, ele é aprovado por lei. E claro que isso ainda pode ser mexido na Câmara, isso pode ter alguns ajustes ainda, mas esse aqui é o corpo, esse aqui é a parte técnica, né? Isso aqui que fundamenta. Quando o vereador ele vai votar a lei lá, ele precisa ver a fundamentação. Em tese, toda lei deveria ter um estudo que precede a lei, como é o caso aqui, né? Mas acho que essa beleza, questão Sawyer. aí... Muito bom sua introdução, grato demais por tudo que você trouxe. Eu vou passar a palavra para o Sati, de repente, aí a gente vai voltando. Tá. Eu trouxe para mim também uma ideia, de repente, é porque agora também. Eu só peço desculpa porque foi realmente muito em cima, com uma semana de antecedência, eu não consegui ler mesmo. Eu me sinto assim, até meio vulnerável aqui, porque não consigo nem saber por onde contribuir. Mas é isso, eu vou passar a palavra para o site. Depois eu pensei de que a gente, pelo menos aqui, a gente conseguisse, cada um na sua característica, trazer o que sente que seria essencial nesse plano, já que ele está genérico, né, para nossas características aqui locais. Quem tiver algum apontamento dessa forma, por favor, traga para a gente. Site, por favor. Grato aí, Felipe, pela oportunidade. Bom, dando continuidade aí à reflexão do Súria, eu acho que Alto Paraíso a gente tem que aprender muito a elaborar nossos planos e estratégias de forma participativa. Por mais que se coloque aí no cronograma, como está colocado, por exemplo, aí apresentar no Condema, audiências públicas, se perde a participação na hora da elaboração, que é a hora mágica de criar a proposta. Então, a gente acaba se deparando, muitas das vezes, eu nem vou comentar desse plano, porque eu nem tive a oportunidade de ler, porque acaba sendo em cima da hora que os documentos chegam, então existe uma necessidade urgente de se fazer um trabalho que onera muito tempo, né? A gente precisa de tempo para ler um documento como esse. Então, assim, a minha sugestão realmente era que esse material fosse para o GT, primeiramente, o GT se debruçar, que são as pessoas que têm mais entendimento, que estão mais interessadas nesse assunto, então teriam mais facilidade, inclusive, de digerir, e aí, a partir disso, trazer para o Condema. Mas, assim, eu acho também que seria necessário essa apresentação da empresa para o Condema. Então, a gente debater aqui, sem ter lido o documento, acho que a única coisa que nos resta, assim, de efetivo realmente é todo o que a gente tem de bagagem. Por exemplo, já se foi falado muitas soluções alternativas para o gerenciamento dos resíduos sólidos em Alto Paraíso. Não sei se contempla nesse plano, mas já se foi falado em ecoduster, né, a coisa de incinerar parte dos resíduos, já se foi falado, o Súria já deu o próprio depoimento dele, a Recicle Alto já vem fazendo um trabalho aí de triagem e envio desses materiais que podem ser reciclados, ou seja, como que uma empresa que vai fazer um plano para o município não consulta as organizações, a associação, a cooperativa que já faz isso, que já está em plena... Só por esse depoimento, a gente vê que é uma coisa alienígena, uma coisa que não integrou com o que já existe, inclusive com esse histórico que o Condema tem de soluções para a questão dos resíduos sólidos. A começar, por exemplo, de um novo local. Já está claro que aquele local onde era o lixão, inclusive hoje, como área de transbordo, mostra exatamente isso, que ele é inconveniente para essa situação. Assim como é inconveniente também o envio dos resíduos para outros municípios, por exemplo, como vem acontecendo. Isso também é passageiro, isso é temporário, a cidade vai crescer cada vez mais, a gente tem falado disso aí no tema do plano diretor, e a gente precisa de um plano que preveja esse aumento da população, esse aumento da demanda nos próximos 5, 10 anos. Então, esse é o sentido. Mas eu encerro por aqui, porque, como eu falei também, eu não consegui ler esse documento, então fica meio sem sentido o debate. Aguardo aí as contribuições. E digo mais, assim, eu acho que é fundamental, além da gente ler o documento, receber a empresa, e só a partir daí a gente consegue realmente avançar nesse debate. Gratidão.
Ok, grato, Sati. Então, a gente inicia, de repente, com essa extraordinária aqui e segue para fazer novamente. Então, a gente vai passar por outras coisas, de repente, uma apresentação da empresa que vai ter, e aí a gente volta para o GT para, de repente, destrinchar um pouco mais aprofundadamente o que a empresa apresentar. Ainda vai ter audiência pública também, de repente a gente faz uma outra extraordinária, com mais tempo, né, com mais acesso ao documento e, de repente, e depois da apresentação da empresa. Fê, só rapidinho, desculpa o Súria que levantou a mão, só para falar, a segunda vai ter reunião com a empresa, mas seria uma reunião mesmo mais com a secretaria, mas então eu vou trazer já todas essas questões que vocês estão levantando, em relação a eles entrarem em contato com a Recicle Alto, bem como solicitar sobre uma apresentação, então, para o Condema. Eu vou já verificar isso com eles na segunda, para a gente poder dar encaminhamento nisso. Grato, Alessandra. Então, agora eu vou passar, o Sati já falou, não sei se ele levantou a mão novamente. Eu retorno a palavra aqui para o Súria. Não, perdão, vou retirar. Eu queria só, Sati, colocar que eu concordo com a sua fala plenamente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós estamos exatamente no momento de contribuir. Eu vejo que, como eu falei, assim, a secretaria trazer isso, né, porque eu também entendo que a Recicle Alto está esperando a empresa, até agora, né? A gente esperou, imaginou que viria e tudo. Estamos ainda aguardando e solicitando aqui para a secretaria, inclusive, um momento aí com a Recicle Alto, com a empresa, com a secretaria também, se for possível e tudo. Mas, ao mesmo tempo, também nós estamos num momento de contribuir. Então, assim, o documento está aqui na nossa mão, está aqui para todos os conselheiros, né? Acho que esse é o momento mesmo da gente contribuir. Da primeira versão que eu vi para esta versão, já houveram contribuições, algumas coisas, inclusive, que, não sei se, né, foi repassado algo que eu falei, mas coisas que eu senti falta, nessa versão eu já vi uma evolução, né? Queria também passar para, como a secretaria está ouvindo, acho que foi a Lê, né? Acho que é a Lê que está aí, né, Lê? Eu mesma. No documento, Alessandro, fala de ecoponto e PEV. Seria bom dar uma padronizada. Aqui a gente chama de PEV, de ponto de entrega voluntário. Então, o documento ele traz as duas definições. Talvez, assim, dizer em algum momento que ecoponto também é utilizado, beleza, mas PEV é mais utilizado, já está na cabeça, né, de todo mundo. E eu queria perguntar, Alessandra, se você sabe dizer, ou a Jamília, ou quem está aqui da Secretaria, se a gravimetria prevista, a gente pode realmente levar em conta, que a primeira vez que eu vi, eu achei um pouco que precisava dar uma aprofundada, assim. Então, eu queria deixar essa pergunta. Essa tabelinha que você acabou de passar aí, você consegue voltar nela ali? Você passou agora ali numa tabelinha. Mas essa tabelinha também, ela fala de 4 ecopontos em 20 anos. A gente já tem um monte de ecopontos, né? A gente já chamamos de PEVs, né? A gente já tem um monte de PEV, então seria bom também ter aí um mapinha dos PEVs e um planejamento de quantos PEVs, né, a gente pode estar fazendo aí, ó. Você passou ela de novo. Passou? Naquela tabelinha ali, ela dá tempo para... no ecoponto você vai achar. Até a Tayane falou aqui, né, do tempo, aqui tá, Tayane, ele, ó, 9 a 20 anos, ó, no cantinho lá. Então, aí tá uma previsão de tempo, né, de implantação. Tá bem simples, assim, mas é um horizonte, né? Então, esse horizonte aí também, a gente dá uma refletida nele, assim. Os pontos mesmo ali, eu falo aí, ó, 1 a 4 anos, 1 ou 2 ecopontos, aí vai até 4, né, de 20 anos, a gente pode ter muito mais PEVs que isso. Mas a parte de orgânicos também, eu acho que precisa dar uma
Mas, enfim, eu não vou também, eu acho que, né, tá todo mundo tomando pé agora, eu acho que vamos todo mundo dar uma olhada no documento, marcar um outro momento, talvez com o GT ou até mesmo aqui mesmo, né, ver com a empresa como é que ela também propõe essa dinâmica. Eu acho que está faltando isso mesmo, a própria empresa fazer esse enfrentamento de diálogo, né, enfrentamento não foi uma boa palavra, acho, esse diálogo, né, conosco. Falei com o Luiz isso algumas vezes, falei, eu sinto falta, eu não sei quem é a empresa, eu não sei quem são os técnicos, eu não sei acho que a secretaria tem o contato ali direto, mas a Reciclauto mesmo não teve, pelo visto aqui o Condema também não teve, não sei se outros tiveram. Então, a gente tem essa interação, e eu creio muito, viu, professor Sati, que à medida que você lê esse documento, assim como muitos outros aqui, vão ter bastante contribuições, assim, tanto na parte da leitura, que está bem feita, concordo com o Jamil, eu acho que a leitura enquanto diagnóstico ficou bom, na minha opinião, tá? É mais uma questão mesmo do direcionamento. E aí eu termino fazendo uma outra sugestão, que o plano, ele tenha ao final, se possível, tá, para a empresa, tenha um resumo executivo. Resumo executivo é muito bom para documentos complexos, documentos grandes. Porque, no fim, como o Sati falou, e outros falaram, a Jamile também trouxe, o foco maior não é tanto na fundamentação, né? É no que vai ser feito, quais são as regras, qual é o plano, quanto tempo, como é que vai funcionar isso, porque daí, com esse direcionamento alinhado, os órgãos de governo conseguem pegar e gerar os seus planos de trabalho. Então, e fica mais fácil, fica mais gostosa até a leitura, fica mais fácil de entender, né? Eu acho que eu deixo essa sugestão aí, tá? Muito grato, Súria, pela contribuição. Dálio, por favor. Sim, escutar o Súria aí nessa história é fundamental, né? A esperança que eu vejo na questão da gestão dos resíduos sólidos em Alto Paraíso é a Recicle Alto, né? Eu trabalhei 3 anos aqui com a gestão de resíduos sólidos no Distrito Federal. E é um assunto complexo. Eu cheguei à conclusão que no DF a gente não conseguiu operacionalizar a coleta seletiva. E como psicanalista eu afirmo que tem 3 formas de mudar o comportamento humano. Você educa, você bonifica ou você pune. Educação, tem uma educação aqui relativamente efetiva. As pessoas não mudam o comportamento, continuam misturando lixo. Bonificação, o Estado não quer ouvir falar nisso, porque o Estado está sempre correndo atrás de melhorar a sua arrecadação. Sobra punição, infelizmente. No início do processo, tem que ter fiscalização para punir quem não separa. Nos países bem-sucedidos, se o Súria quiser me corrigir, outra pessoa, a fiscalização é austera. O próprio vizinho denuncia o outro quando o vizinho joga o lixo misturado no dia errado, porque a questão dos resíduos é muito séria, gera doenças, é um problema gravíssimo, que é o que está acontecendo atualmente na nossa cidade, no município. Nós estamos com problemas gravíssimos da coleta de resíduos sólidos, gravíssimos e urgentes, né? Então, eu estou lendo aqui no plano, tem uma previsão deles de curto, médio e longo prazo, de expansão da coleta seletiva, redução de resíduos sólidos secos, reutilização dos resíduos de classe A e etc. Tem uma previsão aqui de 1 a 4 anos, 5 a 8, 9 a 20, que é muito inteligente. Você tem que diminuir a condução de resíduos para os aterros, para os lixões. Isso é inteligente, né? Mas eu repito, a experiência no Distrito Federal nos indica que sem fiscalização, o ser humano não muda o comportamento de forma efetiva, infelizmente, porque isso é a mão forte do Estado operacionalizando. Outra coisa que eu não vejo aqui também, não sei se o Súria pode nos ajudar, ou a Jamile da Prefeitura, é que não se tem um novo lugar para um possível aterro sanitário. Não consegui ver isso no documento. Um lugar para colocar. E eu vou dizer para vocês, é muito complicado isso. Eu fui o cara que, na última hora, consegui indicar o lugar de Samambaia para o Distrito Federal fazer lá o aterro. Eu fui o último a ser consultado. Na época, o parente lá do Roriz decidiu e escolheu Samambaia como local de destino. Mas eu repito, ninguém quer aterro perto da sua propriedade. Isso é um desafio para o Estado.
E eu não vi aqui, não sei se o senhor quer nos ajudar, eu não vi um lugar definitivo. Por último, eu ouvi falar que o transporte de resíduos, 275 quilômetros que está se fazendo agora, é muito caro. Então tem que ter uma análise também econômica disso, porque dependendo com 6 meses de transporte, 1 ano, você tem condições de implementar um projeto bem efetivo de separação, de tratamento e de deposição adequada. Então, nós temos que também ficar de olho nessa questão de custos, porque o transporte pode ser irracional, o custo de transporte pode ser irracional. Esses são os comentários. Grato, Dálio. Eu achei aqui na procura rápida aqui da palavra aterro, no item L 7.2, tem aqui nesse parágrafo alguma coisa sobre implementação de um aterro de NET destinado à RCC classe A. O aterro, no caso, eles acrescentaram que vai ser enviado para Águas Lindas como atividade paliativa, né, como solução paliativa, não como uma solução definitiva. Eles trazem também algumas questões de opções, de tecnologia e tal, mas tem que aprofundar isso. Mas aí, pessoal, eu vou pedir, desculpa até, eu sei que outros levantaram a mão, eu vou pedir para sair aqui, eu preciso seguir outras demandas urgentes aqui, eu queria seguir essa conversa com vocês, mas num momento onde todos possam ter visto o documento, para daí a gente bater ponto a ponto mesmo e até tirar algum encaminhamento, assim, né, alguma contribuição do CONDEMA para a secretaria, para a empresa, trazer talvez um documento mesmo. Então, eu sugiro que a gente marque um outro momento, especialmente, pode ser como extraordinário, o GT, da forma que vocês acharem melhor, eu sugiro que seja o GT, num primeiro momento, para que a gente extraia daí uma sugestão mesmo de contribuições e melhorias. Antes de você sair, Súria, eu acho que o encaminhamento que aqui essa extraordinária pode fazer é solicitar à empresa uma apresentação, algo do gênero, pelo que eu entendi aqui, foi abordado aqui. E a gente... Pois não. Desculpa interromper, mas só para falar rapidinho, eu acho que vocês poderiam fazer um ofício do CONDEMA, só para reforçar mesmo, sabe, o pedido nosso, porque na segunda a gente já vai falar com eles sobre isso. Mas eu acho que seria interessante ter um ofício, porque assim, na última reunião a gente conversou e foi o Luiz que insistiu no assunto de de enviar para o CONDEMA, de ter que ter esse retorno com a comunidade, de todos poderem opinar e já dar opiniões e sugestões antes da audiência pública. Eles já estavam querendo ir para a audiência pública. Então, assim, se vocês puderem fazer esse ofício, eu acho que vai contribuir muito nesse nosso pedido para eles de ter essa necessidade de apresentação para o CONDEMA. E, Súria, não sei como vai estar a sua agenda segunda, mas eu vou falar contigo para a gente alinhar, talvez tu já participar dessa reunião na segunda, para a gente já começar a fazer esse primeiro contato da Recicle Alto com a empresa. Não, beleza, fechou. Aguardo aí o contato e acho que realmente essa apresentação é essencial aí, né? Tanto para a Recicle Alto, para o CONDEMA, para aqueles que a secretaria e a empresa entendem que precisam participar nesse primeiro momento, né? Que, ao meu ver, não precisa ser a cidade inteira, né? Porque a cidade inteira já vai ter audiência. Mas aquelas figuras e entidades e organizações que tenham relação com o tema, né? Nesse momento, nesse primeiro momento. Ok, grato, Alessandra Súria. Agora, não sei se a palavra fica com Sátia ou com o Lourenço. Eu gostaria, porque ainda é nesse tema aí que a gente estava falando, nesse item 13.2, vai falar exatamente isso. No finalzinho, ele fala o seguinte, sobre aterro sanitário. Ele fala exatamente, desse modo, as etapas para serem adotadas serão. Ele fala que vai ser encaminhado, né, para Águas Lindas, né, e que 275 quilômetros, e que as etapas a serem adotadas serão institucionalizar as cooperativas para reaproveitamento de resíduos recicláveis, ou seja, é só uma cooperativa que tem. Então, assim, já mostra que eles nem sabem quantas tem. Regularizar ou comprar uma área de aterro sanitário, implementar as composteiras na área de aterro sanitário e implantar o aterro sanitário. Isso eu acho importante, ou seja, o plano
já está direcionando que Alto Paraíso necessita de um aterro sanitário controlado. Ou seja, essa história de ficar mandando para Águas Lindas é insustentável economicamente, ambientalmente. Então, assim, o plano, e aí tem toda essa dificuldade que o Dálio estava falando, essa história de um novo local para o aterro sanitário é o grande desafio, porque ninguém quer um lixão, só que no caso não é um lixão, é um aterro sanitário controlado. Então, esse que precisa ser o ponto a ser, e aqui fala, inclusive, regularizado, impossível regularizar aquela área acima de 1.200 metros. É a compra mesmo de uma área destinada para esse aterro sanitário. Eu acho que esse, sim, de tudo que eu vi aqui no plano, me pareceu a coisa mais lúcida que a empresa visualizou, que é para resolver a questão dos resíduos sólidos. É isso. Graças aí pelas considerações. Obrigado, Sati. Lourenço, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom falar com vocês. Apenas algumas considerações a fim de contribuir, né, para esse debate aqui importante. Eu acho que a gente fica meio realmente mal. A gente tem uma má impressão dessas empresas que são contratadas, como essa, por exemplo, que peca por muitas premissas que deveriam observar, né? Por exemplo, ter um conhecimento mais adequado da cidade. Entrevistar, a Recicle Alto, que é muito importante, ela tem que conversar com as pessoas, os agentes, as lideranças da cidade, enfim, pesquisa, conhecimento, qualquer plano sem pesquisa, sem conhecimento verdadeiro, realmente é um fracasso, né? É ruim. Então, eu acho que a prefeitura que contrata, ela tem que observar certos pré-requisitos. Inclusive, no contrato, eu não sei como é que está feito o contrato, mas já está ali escrito alguns condicionantes para o contratante, o contratado. Tem que ter mais regulamento, mais exigências, porque o que acontece muitas vezes, eu não sei, eu não estou julgando esse caso, nem poderia, mas há muito jogo de interesses nesses contratos. Então, tem muita carta marcada, né? Então, é preciso ter mais transparência também nas contratações, é preciso seguir certos critérios. Isso aí eu acho que cabe até uma lei municipal, uma lei do Legislativo, da Câmara, regulando um pouco essas contratações, balizando, né? Exigindo algumas normativas. Eu acho que é importante porque tem muita coisa assim que é feita de qualquer jeito, porque o governador indicou, porque o deputado indicou, é amigo do prefeito. Sabe, a gente está vendo muito isso nesse país. Sabe, em vez de se balizar pelo interesse público, são outras coisas que acabam se interferindo. Então, a gente tem muita coisa a mudar nesse país, eu estou encerrando, mas onde a gente mora, na nossa cidade, as mudanças são muito importantes, porque aqui é que as coisas começam a mudar também. Se a gente não muda onde a gente vive, onde a gente mora, cara, fica muito difícil mudar o país. Então, nós, como cidadãos, como que cada um mesmo sendo um agente público, também é cidadão e cidadã desse país. Então, a gente tem uma responsabilidade de fiscalizar melhor essas contratações que, às vezes, são muito feitas sem critérios justos, públicos e, enfim, não seguem os parâmetros até constitucionais, porque a gente tem uma Constituição que regula isso também, a nossa Carta Magna, né? Então, eu queria fazer essas observações. Obrigado, viu? Abraço. Obrigado, Lourenço, pelo questionamento. Gostaria de perguntar para alguém da Secretaria de Meio Ambiente se tem mais detalhes sobre essa questão da contratação. Não sei se aqui no município passa por isso, mas, em geral,
são 3 empresas que têm que concorrer minimamente, né? Se houve esse critério, por favor, Jamile. Quanto à contratação, ela seguiu todos os parâmetros da lei de licitações, né? Então, foram levantados 3 orçamentos de 3 empresas, inclusive uma delas foi a do Súria, e a gente estava torcendo para que desse certo, né, da empresa dele poder ser selecionado no processo, porque ele conhece o território e ele é técnico, então facilitaria muito, mas infelizmente a empresa, no pregão, né, a empresa contratada, ela deu um lance menor e foi ela, então, a selecionada. Mas todo o trâmite ele foi transparente e seguiu todo o rito, né, da lei de licitações. Quanto a isso, não houve nenhum... Por que eu falo isso? Porque eu participei, eu e Nayane, nós construímos os termos de referência para poder enviar, né, para o setor de licitação. Nós que fizemos o estudo técnico preliminar, fazendo o levantamento dos 3 principais, né, empresas e o que deveria ter, quais eram os requisitos mínimos para que a empresa fosse contratada, enfim. Então, a gente teve todo esse cuidado para poder levar o melhor possível para a licitação, e a licitação correu, o setor, né, de compras e licitação correu o rito como deve ser, conforme a legislação. Obrigado, Jamile, pelo esclarecimento. Só mais uma coisa, Felipe, o SAT trouxe uma questão muito interessante nessa página aí, porque, só para esclarecer, né, a gente está cumprindo essa questão de levar os resíduos para Águas Lindas, a gente está na fase de transição do programa Lixão Zero do Estado. Então, a gente está cumprindo requisitos previstos no decreto estadual, né? Então, a gente não teve muita escolha. E por que levar para Águas Lindas? Um dos principais fatores é a nossa limitação ambiental. A gente está dentro da APA, né? E a única área que poderia ser um aterro controlado, um aterro de pequeno porte, seria a área do lixão, mas por conta das edificações que cresceram e outras questões ambientais também que acabam conflitando, né? A gente não atendeu aos requisitos mínimos que o Estado estabeleceu, então a nossa única opção foi levar para Águas Lindas. E isso, para Águas Lindas, isso deveria estar aí no plano também. Então, é outra coisa que a gente precisa levar para a empresa, né? Isso mostra que o que ela trouxe não condiz com a realidade de Alto Paraíso. E o contrato com a aterro, ele é só de 2 anos, que é justamente para atender essa fase de transição do decreto estadual, porque depois vem a fase definitiva, e a fase definitiva, quem vai trazer a solução vai ser o Estado, né, de acordo com aquelas micro-regiões que ele estabeleceu. Então, é outra coisa também que a gente não sabe como que vai ficar, né? Vai ser o Estado que vai trazer a solução. Mas para a fase de transição, a solução é cada município trazer a sua solução de acordo com os pré-requisitos previstos no decreto. E para a gente, infelizmente, foi esse, né? O mais oneroso, e o único, que é levar para o aterro mais próximo, que no caso é de Águas Lindas. Certo, grato, Jamile, muito obrigado. Teve também aqui a presença do... Agora acho que é a Mércia que está presente, né? Obrigado pela presença. Dálio, por favor, pode trazer sua fala. Tive que entrar para substituir o Geba, que o Jefferson precisou sair. Tá bom. Bom, que eu sou Já, suplente. Só porque a gente não tinha identificado seu nome aqui. Tá. Tá bom, obrigado. Maravilha, seja bem-vinda à importante presença da Mércia. Eu queria agradecer ao SAT, porque foi a pergunta que eu fiz para o Súria, né? E o SAT respondeu, não, está na página 97, a informação de um possível aterro, né? E agradecer as colocações do Lourenço também. Infelizmente, nossa política nacional tem que melhorar muito em relação à ética, infelizmente. Mas a Jamile trouxe a informação de que tudo seguiu o que determina a lei. Então, é muito importante nas reuniões do CONDEMA a presença de alguém da prefeitura. Sempre tem que ter alguém da prefeitura. Bom, a questão é o seguinte,
há quantos anos se arrasta a escolha de um lugar para o aterro do município de Alto Paraíso? Há muitos anos. Se isso se arrasta por muitos anos, só tem duas alternativas. Ou não fazem nada, não procuram uma nova área, é omissão total, né? Porque não querem, sei lá qual é o motivo disso, dessa omissão de não encontrarem uma nova área, ou porque não tem. Tenta arrumar uma área e sempre tem um problema, alguma coisa que cria um obstáculo para a criação desse aterro. Como eu falei, em uma vizinhança que é um aterro perto de si. Então, isso é um desafio para o gestor público, aonde escolher, né? Só que eu sinto, desculpe a opinião de vocês, que esse lugar tinha que estar aqui já nesse PGIRS. Uai, nós estamos fazendo um planejamento para os próximos 20 anos e até hoje não tem um local, e pelo que eu estou percebendo, continuam jogando para o futuro. Então, vocês entendem que tem algum obstáculo muito grande na escolha de um novo lugar para o aterro do município de Alto Paraíso? Ou não tem porque ninguém quer, fica muito difícil, ou a prefeitura é omissa, não procura esse lugar. E o que me espanta é que esse plano aqui, que uma empresa foi contratada para fazer, também não traz, continua não trazendo o lugar. Então, eu gostaria de sugerir humildemente que esse CONDEMA peça um lugar. Esse PGIRS tem que dizer qual é o lugar já. Que história é essa? Lá no futuro eu vou comprar. Mas há 20 anos isso se arrasta e vai continuar mais 20 anos sem esse lugar. Essa empresa foi contratada, ela tem que dizer, o novo aterro vai ser aqui. Aqui que vai ser o novo aterro. Essa é a solução. É o destino final dos resíduos só de forma adequada. Não em um lixão, mas em um aterro. E para terminar, vou continuar defendendo a minha ideia de licenciamento do Complexo Turístico da Chapada. Por quê que isso tem a ver com esse assunto? Porque aí você vai ter 6 municípios e a escolha de 2 lugares para aterro fica muito mais fácil, porque são 6 municípios. E 2 aterros fica equidistante da produção de todos esses 6 municípios. E os 6 municípios pedindo junto, é mais fácil conseguir recursos. Aí é uma gestão não só do município de Alto, mas da Chapada como um todo. Eu continuo defendendo essa proposta que está baseada em lei, que é a resolução do CONAMA de 237/97. Ok? Muito obrigado, Sati, por você ter me respondido a mim e a todos aí. Obrigado, Jamile, por essa informação, e obrigado, Lourenço, pelo seu posicionamento aí, que infelizmente o Brasil tem que melhorar muito nesse aspecto da ética pública. Obrigado, Dálio. Jamile, por favor. Não, acho que você tinha levantado a mão ou foi engano meu? Eu levantei, esqueci de abaixar, desculpa. Tá bom. Súria está aqui novamente, por favor. Está fechado seu microfone, Súria. Antes de me despedir de uma vez aqui, esse assunto para mim me pega muito, é difícil sair, mas aqui no CONDEMA, então, mais ainda, as contribuições são sempre boas, né? Mas eu queria trazer uma reflexão sobre o aterro sanitário, é uma reflexão que, representando aqui a Recicle Alto, a Coopera Chapada, aterro sanitário já não é mais uma opção para grande parte do resíduo. Então, mesmo na gravimetria desse estudo aí, se você for na gravimetria, ele aponta 60% a 70% de material aproveitável nessa gravimetria, né? Que eles colocam a outra parte como indiferenciáveis, que eu acho que também devia diferenciá-los melhor, né? Ter um levantamento mais aprofundado, mas que aí a gente iria encontrar reaproveitáveis lá também, tá? Nessa porção que sobra. Então, assim, nos meus estudos pessoais, eu vejo entre 80% e 90% de material reaproveitável. A gente tem uma parte de materiais, assim, perigosos, de materiais mais difíceis mesmo, radioativos. Agora, a maior parte mesmo, a grande maioria, é bastante aproveitável, não é tão difícil assim, impossível outro mundo. É mais uma questão de implantação mesmo de um sistema bem feito, e ele começa aqui, assim, falando de município, de regramento, né? Então, acho que a gente precisa aprofundar mais aí e tentar mesmo superar essa questão do aterro sanitário, pelo menos para a maior parte dos resíduos. E aí, se a gente diminui isso
vamos botar aí a 20%, seria um cenário muito bacana, até o transporte para fora da região começa, ao meu ver, ficar viável, porque é um volume muito pequeno. Se os municípios da região... E nós temos o dever, como ocupantes de uma APA, de um parque nacional ao nosso lado, de uma região tão importante, eu acho que enquanto sociedade, enquanto administrações públicas de Alto Paraíso e dos municípios vizinhos, nós temos a obrigação de fazer um processo de reciclagem e reaproveitamento de resíduo exemplar. Então, assim, eu vejo que se a gente caminhar para esse rumo, né, as separações aí estão também em 3 grupos, né, só rejeitos e recicláveis e tal, e assim, e orgânico, né, mas esses 3 grupos ainda é uma divisão muito singela, é uma coisa que a gente tenta fazer as pessoas se separarem pelo menos dessa forma, mas enquanto plano, eu acho que a gente tem que pensar numa divisão bem mais aprofundada para a população, né? Para que, enquanto plano, não que a gente vai cobrar que a população faça isso da noite para o dia, mas como plano, a gente está falando de 20 anos. 20 anos é um prazo que dá para transformar completamente, dá para a gente chegar no lixo zero, tranquilo, entendeu? Alto Paraíso ainda é pequeno. Então, assim, eu acho que precisamos aprofundar nessa reflexão, como o site lembrou, a gente já vem nessa reflexão faz tempo, inclusive a partir do CONDEM, tá? De trazer soluções inovadoras. Então, acho que a gente tem que seguir para isso mesmo, tratar de trabalhar aqui uma mini indústria que possa fazer o reaproveitamento de materiais, usando tecnologias inovadoras, e que a gente leve isso para fora do município o mínimo possível. Eu acho que o plano ele tem que apontar isso com clareza, sabe, assim, que esse é o nosso horizonte, né? Então, essa contribuição que eu queria finalizar aqui minha participação no dia de hoje. Estou aqui participando disso já há muitos anos e, né, com muito orgulho representando aqui a Recicle Alto nesse fórum aqui com vocês, e aguardo, então, uma nova oportunidade para estarmos juntos aí, nos debruçando. Acho que vale a pena, é o momento, sabe, professor? É o momento da gente, assim, juntos aí, nos debruçarmos um pouco nesse documento para poder trazer mais robustez. E não adianta também esperarmos que a empresa que veio lá de fora, que ganhou a licitação é assim mesmo, é o menor valor, a gente sabe como é que funciona. Então, muitas vezes não dá, o dinheiro não dá. A gente viu isso no plano diretor, é aditivo para dar com pau, porque não tem como entregar um trabalho do jeito que a gente precisa, com o recurso que muitas vezes é disponibilizado. Inclusive, a minha proposta, que a Jamile falou, era a mais cara mesmo. Eu estou aqui e era mais cara. Porque para entregar o termo de referência que foi me passado, era aquilo ali, mesmo eu morando aqui. Aí o pessoal botou metade para menos, 1/3 da minha proposta vindo de fora. Aí ganha qualquer licitação mesmo, só que vai entregar uma coisa simplificada. Então, depende muito da gente, sabe? Muito da gente para sair legal. Eu lembro da discussão do plano de saneamento básico, a loucura que foi assim também, muita reclamação de falta de participação, etc. Então, assim, não vamos deixar isso acontecer com o PGRS, né? Eu acho que é o momento não da gente também limitar um pouco, não limitar, mas assim, a gente tentar tirar um pouco o foco das críticas ou tal, do que a prefeitura é ruim, que não contrata direito, que isso, que aquilo. Eu acabei de fazer uma crítica aqui, né, sobre a forma que é a licitação, mas as coisas são como são, a gente já sabe. Eu acho que a gente precisa focar no documento, né? Todo mundo ler, a gente discutir, a gente trazer contribuições, porque se a gente fizer isso, eu creio que vai sair um trabalho legal no final. Se a gente não fizer isso, ficar só apontando o erro da empresa, o erro da prefeita, o erro de não sei quem, nós vamos chegar no fim com um documento ruim, todo mundo insatisfeito, e vai, porque tem que ter o PGRS, não é uma escolha, é obrigação do poder público, ele é penalizado e ele não tem como resolver essa questão do resíduo sem esse documento aí. Então, vamos focar em contribuir, nós estamos contribuindo para o município a história da nossa região. Eu acho que vamos olhar desse jeito, e eu peço aí assim, essa nossa união em torno de um documento realmente que atenda. Claro que não vai ser o ideal, a gente não vai ficar 20 anos discutindo esse documento, a gente vai ficar 20 anos executando ele. Inclusive,
Foi perguntado dessa coisa do plano, se ele fica engessado depois, né? Eu respondi no chat ali, que não, né? Todo plano ele pode ser revisto, então também a gente não vai chegar né, no todo do melhor, mas vamos tentar chegar o melhor possível para isso ser aprovado na Câmara e a gente conseguir ter um plano que a gente possa captar recursos para ele, inclusive isso vai soltar a captação de recursos para essa área também, né? Porque a gente sabe o que dizer, o que a gente vai fazer, é lei, vai ser obrigado a botar o dinheiro dessa forma. Então, é isso, tá, gente? Eu estou super feliz com esse momento, né? Eu, quando passei na secretaria, a gente tentou de todo jeito, a gente arrumou até voluntários para fazer esse plano e foi vetado pela prefeitura, que até hoje eu não consigo entender, não entra na minha cachola, por que na época, né, os líderes ali não avançaram, eu fiquei muito chateado, mas estou feliz agora de estar avançando e da secretaria estar dando essa oportunidade também, tá talvez até corrigindo uma rota junto com a empresa para que haja essa participação mais ampla. Legal, Surya. Muito obrigado. É natural de que o plano seja revisto, né? Vão vindo mais tecnologias, vai tendo um crescimento que às vezes está dentro ou não do previsto, entre outras coisas que vão acontecer mesmo. Claro, é normal. Você planejou uma coisa e você vai executar. Muitas vezes não é possível, ou encontrou-se uma solução melhor. Isso é revisto, né? Sim. Vou passar a palavra para a Alessandra, da Secretaria. Só para complementar a fala do Surya em relação aos ateus, né, que ele falou que não seria o ideal, e é justamente algo que eu quero conversar e propor na reunião de segunda, ver a possibilidade, porque a gente pode fazer planos, dentro do plano, né, fazer, digamos assim, objetivos a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, o que seria ideal? Foi uma tecnologia que eu conheci através da Recicle Alto, quando eu estava contribuindo com eles em alguns serviços, que é simplesmente reaproveitar todo o rejeito. Então, assim, é lixo zero, realmente. Tipo, transforma em energia, transforma em compostagem, transforma em produtos para a gente poder utilizar no urbano, tanto meio-fio quanto telha, é uma infinita possibilidade. Então, esse seria o cenário ideal para a gente colocar, nem que seja um objetivo a longo prazo. É algo que eu vou tentar conversar na segunda, né, falar com o pessoal da empresa e alinhar isso. Outra questão é a questão do plano de saneamento, né, que o Surya mencionou, que foi muito precário, e o Luiz, infelizmente, não pôde estar aqui, ele teve um probleminha de saúde, mas uma das coisas que ele falou foi que ele não quer que esse plano seja o mesmo fiasco do plano do sanitário, ele quer justamente que todos possam contribuir e que a gente consiga fazer algo muito bom, muito legal, para ser realmente eficiente, para ser um dinheiro que foi gasto de forma boa, né, eficaz. E seria isso mesmo. Legal, pessoal. Não sei se a Vitória ainda está por aí. Estou citando o nome assim dela, porque ela falou que tinha lido, teria contribuição. De repente pode ser por um outro momento, que já tem 1h30 de reunião, né? Quer dizer, na verdade, 1 hora agora. A gente começou às 4h30. Assim, como presidente do Condema, eu entendi como um encaminhamento que seria solicitar uma apresentação da empresa para o Condema e o Dálice ele citou também de uma resposta mais clara sobre o espaço para o aterro sanitário, ou então, pelo menos, uma previsão do que seria implementado aqui num prazo a longo prazo, né? Maior. Se for o aterro sanitário, então se for essa questão que a Alessandra falou de lixo zero e aproveitamento de rejeitos, que a gente entende, pelo que eu lembro, é um alto custo de implementação do maquinário e tudo mais. Não lembro se era alto custo, mas que tinha um custo realmente para viabilizar isso. Tá. Pode encaminhar sim, por favor, Vitória, para o GT. Aí a gente, não sei se gostaria de citar alguma coisa aqui, ou só encaminhar para o GT, mas eu vou passar a fala para o Dálio nesse momento. Não, sim, Felipe, acho que você foi muito sábio aí no que você falou,
mas é porque é estranho. Tantos anos se passaram e eles não conseguem encontrar um lugar para aterro. Então, essa empresa contratada, ela tinha que determinar um lugar. Porque por mais que a gente atinja lixo zero, isso é um desafio. Se a gente conseguir, vai ser maravilhoso, mas é um desafio. Aqui no DF, a gente não dá um passo nesse sentido, não consegue resultados efetivos. Mas, se o Severino estivesse aqui, ele ia concordar com a minha fala agora. Quem mora perto do lixão sofre muito. Se você fizer cozinhar um alimento na sua casa e abrir uma fresta na sua janela, no Eldorado, a sua casa infesta de mosca. Infesta de mosca que é proveniente do lixão. Isso é uma coisa muito grave. Você não pode fazer uma alimentação com a janela da casa, qualquer fresta. As moscas invadem a sua casa. Então, tem que tirar esse lixão de próximo da área urbana urgentemente. Então, me preocupa que esse estudo não indicar. Quer dizer, continuam sem um lugar. Por que não existe um lugar para fazer um aterro sanitário, né? Até que se consiga a produção de lixo zero. Então, eu acho que o CONDEMA tem que questionar isso. Mas por que até hoje vocês não conseguiram um lugar? Essa é a minha sugestão. Eu não entendo por que até hoje não conseguem. Ok, grato, Dálio. Súria? Sobre o lugar, foi feito um estudo em 2012 por uma instituição chamada Equideia, porque o estudo de realocação do lixão é um estudo que ele não é tão simples aqui, não, nessa região. E ele acaba precisando de um... Não, creio eu que não é o PGRS a resolver isso. O PGRS, ele aponta a necessidade, né? Ele pode até apontar, assim, possíveis soluções adequadas, mas um estudo locacional para um lixão é um estudo à parte. Então, ou ele tem que apontar que tem que ser feito, ou ele tem que apontar que foi feito, que esse estudo existe na prefeitura da Equideia de 2012, e ele não conseguiu achar outro lugar. Ele simplesmente disse que o lugar menos ruim é o lugar que está, pelo fato de já estar tudo lascado mesmo, entendeu? É basicamente o resultado do estudo da Equideia. E que deveria ser desativado com tecnologias alternativas e evoluídas, né, e que a gente possa encontrar. Então, desde essa época já se busca, né, o CONDEMA e pessoas ativas aí nessa causa já buscam outras soluções que não sejam o aterro, entendeu? Porque já tem um estudo dizendo que não tem outro lugar, né? Para o lado do Moinho a estrada é muito ruim, não tem lugar também. Para o lado daqui de Brasília teria até uns lugares, mas os donos da terra ali pula lá em cima, não quer e tal, dá para enfrentar eles, até dá. Mas, assim, são áreas todas sensíveis nessa região, etc. e tal. Dá, mas ele fica longe também para levar, etc. Então, assim, enfim, não vou adentrar muito no estudo aqui que foi feito, mas o que interessa é que nós não temos, se vocês olharem nos zoneamentos, né, o zoneamento da ABA, o zoneamento nosso, todos os zoneamentos, a nossa região, ela é muito preservada e nós precisamos manter assim, ela não tem, eu vi um estudo de São João, por exemplo, São João tinha, acho que 40% do município com área possível. Alto Paraíso, sei lá, era 10%, uma coisa assim. É uma diferença muito grande. Não tem muito onde colocar. Então, assim, a nossa solução aqui é realmente tratar o resíduo mesmo. É tratar com essa responsabilidade. É dizer assim, não, nós vamos tratar o resíduo. Nós vamos fazer diferente. Não vamos fazer aterro, não. E quem tiver aterro mais próximo, nós vamos pegar o rejeito aqui e vamos pagar, né, que é o que está sendo feito, né, nós vamos pagar para destinar, né, vamos tirar esse problema daqui, vamos pagar para conseguir um tratamento. Então, eu vejo que é nesse caminho que nós precisamos seguir, entendeu? Nesse plano aí. Reconhecer, inclusive, eu vou procurar, não estou lembrando aqui onde eu vi essas porcentagens e tal, eu vou trazer aqui para o conselho também, para ver que não tem viabilidade de outro lugar, né? Então, vamos focar nisso aí, gente, vamos focar. Esse que eu estou falando aqui já é uma coisa que foi amplamente discutida várias vezes em várias gestões, né, públicas aqui, né, para a gente tentar focar nesse rumo. Legal, Súria.
Acredito que seja bem melhor mesmo do que implementar um aterro na nossa região. É buscar o melhor, que seja o aterro já considerado ultrapassado por muitos, então... Exato, cara. E a questão de custo também, que foi falado, tá lá no Uhum. PGRS também. Ah, mas essas soluções são muito caras. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi na discussão do plano de saneamento básico, que o doutor Vitor gritava aos quatro ventos, indignado. Ele falava assim: nós não temos que querer um Fusca, nós temos que querer uma Ferrari. Por que não? Fez essa analogia meio boba de menino, mas o que ele quer dizer é o seguinte: nós estamos num lugar, nós estamos num momento da humanidade, sabe, que a gente tem que querer o melhor. Então, assim, não é porque é caro que não é possível. Eu estou falando para vocês aqui, ó, eu e Luiz Aço levamos o Instituto CO2Zero em todas as prefeituras ao redor de Alto Paraíso, inclusive na mesa do Marcos, para oferecer 20 acho que era isso, 20 milhões de reais para a implantação de uma usina com 20 anos de concessão para a empresa que iria colocar o dinheiro. Ninguém se interessou. Então, assim, não tem dinheiro, é caro, mas peraí, se tem empresa vindo oferecendo milhões de reais para fazer, não é, entendeu? O Brasil tem muito dinheiro. Entendeu? O Brasil tem muito dinheiro. O que a gente precisa é ter clareza, e aqui está um documento que demonstra a clareza da população e da administração pública de Alto Paraíso. Nós vamos refletir, nós vamos sair da falácia e vamos para um documento que vai estar disponível, público, para o mundo inteiro poder pesquisar e pegar qual é a visão de Alto Paraíso sobre tratamento de resíduos. Então, vamos ser ousados. Entendeu? Vamos ser ousados. A gente pode ser e tem dinheiro para bancar. A gente precisa saber o que a gente quer. E aí, a partir do momento que isso está num documento público, a gente tem que, então, partir para os projetos. Né? Projetos, investir em projetos. Com lei boa, bom plano, bons projetos, não é problema dinheiro. Vamos tirar isso da cabeça. Isso é uma prisão mental que atrapalha as coisas acontecer. Né? Nós precisamos focar em nos prepararmos para captar o dinheiro, né? E executá-lo também. Senão ele também é problema. Certo, Súria. Sensacional. Muito boas contribuições e tomara que consiga então ter acesso à reunião à empresa para que seja melhor possível esse plano, saia já parta de um lugar muito bom, né? Para que seja bem implementado pela prefeitura. A Vitória trouxe algumas contribuições aqui no chat. Boa tarde, pessoal. O principal que eu notei seria a inclusão de programas mais específicos, como para a gestão de resíduos sólidos escolares, que estão desenvolvendo na Secretaria, em parceria com a Secretaria de Educação, gestão em prédios públicos com informações mais específicas, e também informações mais específicas para a gestão dos grandes geradores. Certo. Gato, Vitória, já são contribuições, eu não sei se está no documento ou não avaliei, mas isso são coisas que a gente tem citado bastante nas reuniões do CONDEMA. Até está no documento, mas está muito genérico. Tá. Achei fantástica essa sugestão da Vitória, acho que eu até anotei aqui também, porque tem que aprofundar, entendeu? Uhum. Mobilização, inclusive. Mobilização e educação ambiental está dentro de mobilização. Mobilização vai além da educação em si. Né? Mudança de comportamento, né? Você mobiliza, você trata com fiscalização, com legislação, com uma série de ações, e a educação ambiental faz parte dessas ações. Então, eu acho também que o plano, fantástico, Vitória, eu acho que anotei aqui, inclusive, precisa adentrar bastante, pensem nisso quando vocês estiverem lendo, como que a gente vai mudar a cabeça do povo. Então, assim, a fiscalização, a parte central nisso, né? Como que a fiscalização vai agir? Então, a parte de penalidades, eu acho que, né, o PGRS, ele não entra, precisaria pelo menos citar qual lei precisa ser desenvolvida sobre as penalidades, né, sobre a forma de fiscalizar isso. Então, é muito importante, as pessoas serem fiscalizadas. Jogou coisa na rua, multa. Jogou errado, multa. Tem que ter a fiscalização em cima, né, é uma parte essencial. Certo. Pessoal, então eu gostaria também de ler aqui um ponto que o Pedro colocou
no grupo de WhatsApp do Tchau Lixão, né, que é uma mobilização de moradores, principalmente do Eldorado, mas outros também, e que ela colocou aqui, página 68, eu coloquei lá aí na apresentação, foi aferido apenas o total da coleta realizada e proporcional do material coletado. Seria interessante uma identificação mais detalhada dos bairros e setores, quanto lixo produzido em Dourado, quanto lixo produzido no Novo Horizonte, quais as áreas onde a coleta apresenta problemas estruturais, vias impróprias aos caminhões, PEVs vandalizados, uma leitura por setores essencial. Então, mais um destaque aí para a gente levar para a empresa esmiuçar, né? Eu não sei como foi feito esse levantamento. Aqui na tabela, bairros e rotas dos resíduos coletados no primeiro dia, 11 de novembro. Ele dá uma gravimetria aqui. Mas faltou detalhe, né? Como o Pedro falou aqui, a produção por bairro, como que fica a atuação o que a gente tem vindo atualmente, né? Como fica a atuação da empresa de coleta de lixo que não consegue chegar em todas as ruas do Eldorado, a questão da zona rural, como que ficaria o planejamento por causa do alto custo de levar um caminhão lá, como que seria feito essa coleta e destinação dos resíduos de áreas mais distantes. Acredito que a gente precisa deixar isso bem claro, que a empresa tem que trazer essas soluções. Bem, pessoal, acredito que a gente conseguiu tirar alguns encaminhamentos, mais clareza para a secretaria durante a apresentação da empresa para eles, e vamos solicitar aqui, através do Condema, uma apresentação da empresa para nós também, conhecemos quem que está à frente da empresa, entender os passo a passo do que ela tem aí previsto para esse plano, né? Antes mesmo da audiência pública e outras reuniões que possamos fazer aqui, principalmente pelo GT e outra extraordinária aqui do Condema. Alguém gostaria de trazer mais algum encaminhamento através do Condema? Ou podemos finalizar aqui a reunião? O que eu vou levar é Valeu, solicitar... gente. Só um tchau mesmo para vocês. Valeu, grande abraço a todos. Até já. isso aí. Tchau, tchau. Grato, Súlia. Então, vou fazer isso, eu vou solicitar essa apresentação da empresa para o Condema e também vamos contar muito com a participação do GT, de resíduos sólidos e educação ambiental. Beleza, Thay? Que a gente possa puxar reuniões, discutir esse documento mais a fundo. Beleza? Então, tá certo. Muito grato pela presença de todos, pessoal. Se alguém quiser finalizar com alguma fala. Excelente reunião, Felipe. Parabéns, viu? Excelente, cara. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e vamos melhorar esse documento e a nossa gestão de resíduos aqui, tá bom? Ok, obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado, Messia. Boa tarde, vou finalizar aqui. A Alessandra pode terminar a gravação, tá bom?